Fala, Bev! Natal chegando e o meu presente para você é esse laboratório onde vamos aprender a fazer um carrossel de Natal. Então, vamos lá! Então, pessoal, resolvi fazer aqui primeiramente um sketch do nosso carrossel de Natal para termos ali uma ideia inicial de como que vai ser essa estrutura. Então, nada mais do que um retângulo, né, para fazer o nosso card. E esse card ele vai ter lá no cabeçalho um link, né, de um botão que vai fazer o preview, né, ou seja, vai retornar para o slide anterior. O nosso card também vai ser composto por uma imagem, um título e uma descrição. E no rodapé vai ter também outro CTA, que é um botão para avançar para o slide seguinte e finalizando ali com 3 botões ali para identificar onde estamos. Bem, então vamos para o Figma, né? Já tirei o print ali do nosso sketch e agora vamos criar o protótipo aqui no Figma. Então eu criei um retângulo aqui 400 por 600 e eu pintei ele de branco, né, completamente, já que eu apliquei o efeito de sombra. E também apliquei um arredondamento de borda ali de 32 pixels. Feito isso, temos aqui o nosso corpo do nosso card. A partir daqui, defini ali o nosso link, né, que vai ficar na parte superior. E esse é um site muito interessante chamado symbol.cc. Você pode acessar aí, tem várias coleções aqui, ferramentas, bibliotecas aqui de ícones e tudo mais. E o símbolo que vamos utilizar aqui, ele é chamado de cotação. Então, pesquisem aí, é uma espécie de flecha, só que ela é bem aberta para o propósito lá que queremos naquele link de cima. Então, você pode simplesmente copiar a partir desse botão aqui. E ele é um texto simples, então você pode estar utilizando aí ou colar normalmente aí com a ferramenta de texto. Então, só organizando aqui a questão do link, eu também defini ali o nosso título, né, para a gente ter uma noção também de espaço. Então, coloquei ali uma fonte com bold mesmo, só para termos essa noção ali. Existe aqui também esse plugin no Figma que você pode instalar aí, que é o Phosphor. E aqui ele tem ali também a biblioteca de ícones e imagens ali que podemos utilizar. Então, eu preferi utilizar apenas essa imagem que representa uma imagem, né, para sabermos ali que é um slot que vai ser separado ali para uma imagem. Bem, abaixo do título também coloquei ali algumas descrições ali que vão junto com o card. E finalizando com o rodapé, o botão de CTA que vai avançar para o próximo slide dentro do nosso carrossel. Também usei ali o arredondamento 100% para deixar com a borda completamente ali do nosso retângulo arredondada. E finalmente criei ali os pontos que vão indicar em qual slide corrente estamos e quantos existem ali após ele. Bem, finalizado então o nosso modelo, parti então para a composição de cores e eu escolhi 2 tons de vermelho, um vermelho claro e um vermelho escuro, para aplicar esse gradiente no background. Você pode inclusive estar copiando essas referências aí de cores, caso você queira copiar e fazer aí o seu modelo na prática. Então, aplicado ali um gradiente, né, partindo do tom claro na parte superior direita até a parte escura ali na inferior esquerda. Então, simplesmente colori ali com o mesmo tom de vermelho o nosso link lá de cima, o nosso CTA e um dos pontos ali que mostra o slide corrente. Então, escolhi ali uma imagem, né? Inclusive essas imagens vão estar disponíveis aí dentro do projeto para utilizarmos ali para os nossos cards. E esse é o modelo final. Então, vamos partir para o código. Vem comigo. Então, pessoal, vamos dar continuidade na construção do nosso projeto, agora colocando uma mão na massa. Então, eu vou criar aqui um projetinho na minha pasta documentos mesmo, utilizando aqui o mkdir, e vou chamar aqui de carrossel o nome do projeto. Vou abrir com o VS Code, então, code ponto nessa mesma pasta, e vamos criar aqui a estrutura base dos arquivos, tá? Você pode estar utilizando aí, primeiramente, o nosso index.html, como primeiro arquivo, o arquivo de estilo, então eu vou chamar aqui de style.css e um arquivo JavaScript também para fazer o controle do carrossel. Eu vou chamar aqui de handle.js, beleza? Então esses são os 3 arquivos aqui, base aqui nessas 3 tecnologias aí maravilhosas que vamos estar utilizando para a construção desse carrossel de Natal. E também uma pastinha chamada assets,
onde vamos guardar aqui os ativos, que são 3 imagens aqui para os 3 cartões que vão fazer parte do carrossel. Bem, eu já copiei aqui as 3 imagens e elas vão estar disponíveis junto com todo o projeto no GitHub, tá bom? Então não se preocupe aqui, você também pode estar utilizando aí outras imagens de sua preferência. Então vamos começar aqui com a estrutura do HTML. Utilizando aqui uma ajudinha aqui do nosso Emmet, colocando ponto de exclamação, ó, podemos ir nessa opção e ele já nos entrega aqui uma estrutura base do HTML. Então basta aproveitarmos isso daqui já para agilizar e ter uma produtividade aí na construção. Eu só vou alterar o título para carrossel. Primeiramente, eu vou utilizar aqui uma div principal que vai ser o nosso container. E aqui eu já vou ir definindo as classes também para estilização aqui no arquivo style quando formos mexer com o CSS. Então essa div aqui, ela vai ser o nosso container. Então eu vou criar aqui uma classe chamada container. Dentro dessa div, dentro do nosso container, vamos começar então pelo nosso link. Vou criar aqui uma âncora com a tag A e aqui colocar já também uma classe chamada prev, de previews, né, ou seja, anterior, com os atributos também href, vai ser ali para link, né, caso você queira utilizar link aqui, mas na verdade vamos utilizar o JavaScript, né? E aqui eu vou utilizar um atributo chamado onClick e chamar aqui uma função no nosso arquivo handle.js. Essa função ainda não existe, mas ela vai se chamar addSlides e vai receber um parâmetro. Esse addSlides aqui, ele vai receber, por exemplo, o número 1 ou o número -1 e vai subtrair ou adicionar uma unidade para que o nosso carrossel se mova ou para a direita ou para a esquerda, tá bom? Então, como esse daqui é o botão de preview, ou seja, para ele ir para o card anterior, eu vou colocar aqui -1, ele vai subtrair então uma unidade do nosso carrossel e assim ele vai retornar um card, tá bom? Bem, aí dentro desse link aqui, vamos adicionar também um span e aqui um texto, um outro span aqui com um texto que vamos ter aqui, por exemplo, voltar. E aqui eu vou definir também uma classe de estilização chamada prevText e aqui na parte de cima, que é aquele símbolo, né? Se você recorda aí, utilizamos aquele site Symbols, então olha só, vamos colocar aqui cotação novamente. E dessa vez eu vou utilizar aqui, ó, Unicode, que é esse código aqui, ó. Vou copiar e vou levar ele lá para o nosso VS Code e simplesmente colar aqui, ó. Perceba que agora ele está em formato Unicode, mas é o mesmo símbolo daquela flecha um pouco aberta. E aqui finalizamos então a parte do botão de preview, né, para retroceder ali um slide. Vamos agora partir para outra div, e agora sim, uma div, um subcontainer para armazenar os nossos cards. Então vamos definir aqui uma outra div, chamada aqui com a class slides, e também vamos utilizar uma animação bem suave para fazer a transição desses slides, tá? E aqui o nome da animação vai ser fade, então já vou deixar aqui também uma segunda classe aqui. Vamos utilizar aqui uma imagem, passando aqui o atributo source. Perceba que a nossa imagem está dentro lá de assets e o nome da imagem é slide1.png. Pronto, agora vamos colocar simplesmente o título do nosso cartão e uma descrição que eu vou utilizar aqui a tag P de parágrafo. No primeiro título, eu vou colocar aqui luz e alegria, que vai ser o título do nosso primeiro cartão. E aqui também vou colocar uma classe chamada title para fazer a estilização mais tarde. E aqui no nosso parágrafo, vou também definir uma classe chamada content. E o conteúdo eu já fiz aqui, inclusive, vai ser algumas homenagens aí e felicitações para o Natal aí, desejando um Feliz Natal para você e para sua família. Então, a frase que eu escolhi foi essa aqui. O Natal representa esperança, pois Cristo nasceu para iluminar nossas vidas. Então, está feito aqui o nosso primeiro cartão com essa estrutura aqui. Como vamos utilizar 3 cards, eu vou simplesmente copiar e colar, replicando aqui por mais 2 vezes, até fecharmos aqui os 3 cartões. Agora vamos alterar aqui a imagem, né? É slide 2 aqui para o segundo e slide 3 aqui para o terceiro cartão. Vou usar aqui uma outra tag spam e colocar aqui o meu nome, Reuel Caetano. E aqui eu vou utilizar também uma outra tag, que é a tag BR, que ela faz uma quebra de linha. Como eu quero um espaçamento entre o conteúdo e o meu nome, eu vou utilizar a tag BR por 2 vezes. Assim ela vai pular uma linha e dar um espaçamento em seguida. Então fica nessa formatação aqui. Bem, para fechar com o rodapé, vamos então aqui no final da div que contém os nossos cards, criar aqui mais outra div e essa agora é para o rodapé.
Então, vou criar aqui uma classe chamada Footer e dentro dela, utilizar um botão. Lembra do nosso botão, que é para ir para o próximo slide? Vou criar aqui uma classe chamada Button e aqui, da mesma forma que utilizamos o Add Slides para anteceder ali um slide, vamos utilizar novamente aqui o onClick, chamando a função Add Slides, só que dessa vez vai ser um positivo, porque eu quero somar uma unidade e assim o nosso carrossel vai ir para frente. E de texto aqui eu vou escrever simplesmente o próximo. Então, quero o próximo slide. Abaixo, vamos utilizar aqui outra div para colocar aqueles pontinhos. Então, vou definir aqui uma classe chamada DotBox, que essa div aqui vai concentrar os 3 botões de pontos, né? E utilizar aqui um span para criar os nossos pontinhos. Então, vou utilizar aqui uma classe chamada dot, também chamando um onClick. Vai ser outra função ali que vamos estar utilizando, além do add slides. E aqui eu vou chamar de current slide, e aqui eu vou passar instantaneamente ali um valor para que ele seja atualizado ali no slide que eu tô. Por exemplo, o primeiro ponto vai ser no slide 1, o segundo para o slide 2 e o terceiro referência ali para o slide 3. Então, vou simplesmente copiar aqui e replicar novamente, só alterando aqui o argumento aqui em sequência 1, 2 e 3. Feito isso, temos aqui a nossa estrutura praticamente quase pronta, né? Só falta aqui 2 coisas ainda muito importantes, que é o link desses outros arquivos aqui. Então, aqui em cima, na parte do head, ó, eu vou colocar aqui em cima do título, usar uma tag chamada link, quero linkar aqui uma folha de estilo. Então, usamos aqui o atributo rel e passamos aqui como argumento style sheet, passando aqui um href também, que é justamente o nome do nosso arquivo. Então, ele se chama style.css, eu vou passar esse nome aqui, ó, style.css, tá bom? Então, aqui, essa tag, essa linha aqui, linka o nosso arquivo de estilo. E também vamos precisar linkar o nosso arquivo JavaScript, o handle.js, que faz aqui uso dessas funções aqui, ó. Então, eu vou fazer isso aqui embaixo com a tag script. E aqui a gente pode utilizar o atributo source, passando também o nome do arquivo handle.js. Salvando isso, agora sim, fechamos e finalizamos aqui a parte de estrutura do nosso carrossel em HTML. Legal? Então vamos ver como isso ficou, mesmo sem a estilização ainda feita? E abrindo aqui nosso arquivo, olha só, ele ficou aqui com as 3 imagens, né, os nossos 3 cards, só que ainda não está estilizado, obviamente, porque não fizemos, né? Mas ele já está com o botão de voltar, já tem o título, a imagem, o subtítulo para cada um dos cartões e o botão próximo. E os 3 pontinhos não apareceu ainda porque ele não tem conteúdo, né? Ele vai ser estilizado aí lá na folha de estilo. Bem, então chegou a hora de estilizar o nosso carrossel. E para isso, vamos definir regras na nossa folha de estilo através do arquivo style.css. Mas antes de prosseguir, gostaria de te informar algo. Ao final do vídeo, eu gostaria de trocar algumas ideias com você. Então, para esse vídeo não ficar tão demorado, eu vou me ater a explicar apenas alguns pontos essenciais e acelerar aí alguns trechos que eu achar que você possa aí pegar no próprio projeto. Então, caso você perca aí algum trecho de código, não se preocupe, todo esse projeto vai estar disponível no GitHub. Você vai poder consultar aí para equiparar diferenças com o seu projeto e com o projeto que eu postei lá no GitHub. Então, continuando, primeiramente vamos definir aqui um reset. E para aplicar a esse reset a todos os elementos, utilizamos aqui o asterisco e dentro de chaves podemos definir as propriedades. Então, primeiramente eu vou aplicar aqui um box sizing, border box, resetar aqui a margem para 0 e o padding também para 0. Feito isso, para o nosso corpo do documento, o body vai ter uma largura de 100% e uma altura de 100 VH. Esse VH é de viewport height, ou seja, ele vai ter 100% da altura da viewport do nosso navegador. O display aqui vai receber a propriedade flex. Com isso, a gente pode utilizar aqui o justify content center, o align items center para centralizar tudo na tela, e aqui o font family e vou trazer aqui o Tahoma Sans Serif e agora vamos definir aquele background lá. Então, background image e aqui usando o linear gradiente, usamos aqui o to, aquela partícula do inglês que é para a direção. Então, colocamos aqui to bottom left. Isso significa que ele vai em direção à parte de baixo do lado esquerdo. Então, o gradiente vai sair da parte direita de cima da nossa tela e ir para a parte esquerda da parte de baixo, por isso bottom left. E aqui utilizando aquelas cores que definimos, que é a D4, 1D, 1D, o nosso tom vermelho claro, e o nosso 3F2, 323, que é aquele tom de vermelho escuro. Então definimos aqui o body. Continuando, vamos definir agora as regras para o slides. Só relembrando aqui, definimos a classe slides nos nossos cards. Então, ponto
slides, já que é uma classe, e aqui vamos definir aqui um gap. Agora vamos estilizar aqueles pontos, né? Então aqui colocamos lá a classe DotBox, que é o container dos pontos. Então fazendo aqui um text align center. E agora sim, estilizando aqueles pontos que colocamos como dot, o nome da classe. Então ele vai utilizar um display inline block com largura de 15 pixels e altura também de 15 pixels. A margem dele vai ser 0,2 pixels, um background color cinza, então aqui vamos usar o C1, 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 o border radius dele de 50%, o cursor pointer, e aqui vamos usar uma transição. Então CSS provê transição para deixar uma espécie de animação. E essa transition aqui vai utilizar aqui o background color, tempo aqui 0,6 segundos, e aqui o tipo é easy, ou seja, é uma animação que ela é suave ao final, portanto easy. Agora vamos estilizar aqui uma classe active para quando o botão estiver ativo do ponto e quando o mouse também passar por cima do ponto. E aqui simplesmente um background color D4 1D1D, que é o nosso tom de vermelho. E aqui finalmente fazendo a nossa estilização final, que é uma animação. Então, recapitulando aqui, lá no index colocamos aqui os cards com essa classe aqui fade, tá? Então vai ser uma animação suave. Então vamos estilizar aqui aquela classe fade, e aqui vamos dar um nome para essa animação. Então, animation name, eu vou chamar também de fade. A duração da animação vai ser de 1,5 segundos, então 1,5s. E aqui embaixo vamos utilizar um keyframe do CSS, então keyframes. Aqui vamos colocar a referência da animação, que setamos aqui como fade, então fade. E aqui ela vai partir, então, from, com a opacidade de 0,2 até, então, to, uma opacidade de 1. E assim, salvando esse arquivo, temos aqui a finalização da nossa folha de estilo. Como eu já disse, vou repetir, você pode consultar aí essa folha lá no projeto do GitHub, caso você tenha perdido aí algum ponto. Tranquilo? E então chegamos na parte final aí do nosso projeto. O último arquivo que vamos codificar é o handle.js para fazer aí a mecânica do nosso carrossel de Natal. Bem, mas antes eu percebi que eu tinha cometido um erro aqui lá no index.html. A tag para fazer a referência do arquivo handle.js está errada. Então vocês removam aí, veio um i a mais para escrever a palavra script corretamente. Feito isso, salva aí e vamos checar então, antes de fazer a mecânica, vamos verificar como está ficando o nosso projeto. Bem, e esse é o resultado até agora. Perceba que temos aqui o nosso cartão centralizado, já está com a estilização aqui do background, os botões aqui, mas não tem ainda nenhum comportamento, ó, como vocês podem ver. E é claro, está exibindo todos, né? Queremos que exiba apenas um único card por vez. Então, é isso que vamos fazer agora no arquivo handle.js. Vamos lá. Bem, para começar, vamos definir aqui uma variável. Então, vou usar aqui uma palavra reservada let e vou chamar essa variável de index. E inicialmente ela vai receber o valor 1. Tá bom? Em seguida, vamos chamar aqui uma função chamada showSlides. Essa função, nós iremos definir ela logo, e ela vai receber como parâmetro o nosso index. Então, perceba que a primeira coisa que vai acontecer quando a página for carregada é essa função ser chamada, tá bom? Ela, por padrão, ao iniciar, ela vai ser chamada. É uma mecânica aí que vamos explicar logo mais a seguir. Bem, então, uma das primeiras funções que vamos definir aqui é aquela addSlides.
aquela que faz justamente a adição ou subtração de uma unidade para fazer o nosso carrossel ir para frente ou para trás. Então, vamos definir aqui uma função com a palavra function, e o nome dela, se eu não me engano, era addSlides, e ela recebia um parâmetro. E no corpo dela é simplesmente o seguinte, vamos chamar aqui o showSlides, que ainda não criamos, recebendo index e incrementando, então, mais igual o nosso n. Caso seja positivo, vai somar, caso seja negativo, vai subtrair. A outra função que vamos definir é a função currentSlide, que é justamente lá para os nossos pontos, né? Lembra que essa função ela vai carregar instantaneamente o card corrente. E aqui vamos chamar novamente o showSlides, que é a nossa função principal, recebendo o index, e aqui eu não faço incremento, eu passo exatamente o nosso n. Tá bom? Agora sim, vamos para a nossa função principal, né, que faz a mágica acontecer aí do nosso carrossel. Então, ela se chama showSlides e recebe como parâmetro um n. E aqui, prestem atenção agora nesses detalhes. Vamos trabalhar aqui com duas variáveis. Uma é chamada slides. Vamos utilizar aqui, dentro do JavaScript, pegar aqui os nossos elementos, então com o document.getElement, e aqui podemos usar o byClassName, e o nome da nossa classe que foi definida lá na estrutura HTML se chama slides. Com isso em mãos, vamos também pegar os nossos pontos, né? Então vou chamar aqui de dots, também da mesma forma, obter com o getElementByClassName, e a classe que definimos lá era dot. Então temos aqui duas variáveis para trabalhar. E agora vamos começar aqui uma mecânica bem básica aqui do nosso carrossel, com a seguinte condição. Se o n for maior que slides.length, ou seja, esse slides aqui é essa variável aqui, né, do nosso card lá, e aqui estou chamando aqui o tamanho, né, desse slides. No nosso caso lá temos 3 slides. Então, se n for maior do que 3, ou seja, 4, vai fazer esse processamento. Index vai receber exatamente 1, tá bom? Continuando aqui, vamos fazer outra condicional também, quando n for menor do que 1, ou seja, quando ele for 0. E aqui o próximo processamento, index vai receber slides.length. Ou seja, quando n for igual a 0, por exemplo, o índice, que é o nosso index, vai receber o tamanho exato lá do nosso slide, no caso 3, tá bom? Então, se você percebeu aqui, essas duas condicionais fazem a mecânica básica do carrossel, para que ele, ao chegar no último slide, ele recomece no primeiro. E caso estejamos aqui lá no primeiro e com o botão de voltar retrocedermos um slide, ele vai novamente para o último slide. Então, isso daqui faz a mágica do carrossel acontecer, uma espécie de loop, né? Continuando aqui, vamos fazer uma estrutura for, utilizando aqui a variável i, e vamos checar se o i for menor que slides.length, ele vai incrementar, então i mais mais. E os próximos procedimentos é o seguinte, slides no índice i, ponto style, aqui vamos mexer com a estilização via JavaScript, recebendo none. E aqui, manipulando também via JavaScript a estilização dos nossos pontos. Então, class name recebe dots i no índice i, ponto class name, ponto replace. E aqui vamos passar aquela classe chamada active. E aqui estaremos substituindo a classe active por uma classe vazia, ou seja, ela simplesmente vai deixar de existir lá no nosso ponto. Então, praticamente o que fizemos aqui foi esconder os nossos cards, principalmente com esse display none, e desabilitar também os nossos botões. E agora, dessa forma, podemos habilitar apenas o que está ativo. Então, slides no índice index, -1, manipulando novamente o nosso estilo, então, .style, .display, recebendo aqui um display flex. Perceba que estamos manipulando CSS com JavaScript para realizar aqui a nossa lógica. Então, dots no índice index, -1, ponto class name, e aqui vamos acrescentar, por isso que eu estou utilizando aqui o operador de incremento, mas, na verdade, ele vai concatenar a nossa classe active para o ponto. Bem, se você está começando agora e não conhece muito bem a linguagem de JavaScript, não se preocupe, tá bom? Embora seja simples, para quem está começando não é, tem um certo nível de complexidade aqui, mas eu recomendo que você dê um tempo, né? Assista aí novamente esse vídeo daqui a uma semana e provavelmente você já vai ter mais alguma absorção aí desse conteúdo e provavelmente você vai entender melhor da próxima vez, tá bom? Bem, então finalizamos aqui a lógica do carrossel. E agora basta checar se tudo está funcionando. Então vamos lá. Bem, chegamos aqui, olha só, o nosso card está aqui. Os outros sumiram, né? Então, provavelmente deu tudo certo.
e está tudo organizado agora de acordo com o planejamento aí, desde a concepção lá no Sketch do Figma e na declaração de regras aí do CSS. Agora vamos testar. Começando então pelo primeiro card, temos aqui com o título Luz e Alegria e a seguinte mensagem: o Natal representa esperança, pois Cristo nasceu para iluminar nossas vidas. Agora vamos testar aqui o botão próximo. Olha só, o hover está funcionando, já tem o cursor de ponteiro e clicando em próximo, perceba que o ponto já fez a transição aqui, legal. E o próximo card tem como título Amor e Bondade, com a seguinte mensagem: que o espírito de Natal aqueça não apenas nossas casas, mas também nossas almas. Clicando em próximo, dessa vez vamos utilizar aqui o botão, olha só, tá funcionando também o hover e o clique. Feliz Natal, desejo um Natal brilhante de alegria, solidariedade, união e muito amor. Reuel Caetano. Então, essas são as minhas felicitações para você e para sua família. Vamos agora clicar aqui em voltar e ver se tudo está funcionando lá. Voltamos para o próximo card, voltamos aqui de novo para o primeiro e clicando em voltar novamente, perceba que ele vai para o último, certo? E da mesma forma, se eu clicasse em próximo aqui, ele iria para o primeiro, mantendo aí a mecânica do nosso carrossel. Bem, pessoal, então antes de finalizar, só deixar aqui aqueles 2 pontos, aquelas 2 ideias que eu queria saber aí de vocês. Na verdade, o nosso canal está chegando aí em 0,5K. Eu gostaria de lançar essa proposta se tivéssemos ao menos 1K de desenvolvedores aí na comunidade dentro do canal. Mas a ideia seria o seguinte, o que você acha de criarmos aí um servidor no Discord para nos aproximarmos e trocar ideias, Inclusive servir ali de canais ali para tirar dúvidas. Então, escreva aí nos comentários caso você acha positivo. E a outra questão diz respeito a promover eventos, O que você acha do canal Tricodando promover eventos aí para colocar a mão na massa e termos aí um momento aí com outros devs, inclusive para trocar ideias, para fazer network e nos mantermos ali aquecidos e motivados desenvolvendo aí projetos dentro aí de um curto período aí, dependendo aí do tempo que os eventos possam ocorrer. Então é sobre isso, deixe aí a sua opinião. Produzir conteúdos assim é muito cansativo, gasta muita energia e inclusive para mim, que faço tudo sozinho aqui. Então, se você gostou, se foi positivo, deixe aí o seu like, deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha. E para encerrar, boas festas, Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Até mais!